Olá, simplesmente seja muito bem-vindo ou bem-vinda à atualização do curso. Vou trazer para você dois conceitos muito importantes para trabalhar a nossa emocionalidade: o conceito de propriocepção e interocepção. Mas antes da gente chegar neles, queria fazer uma pergunta para você, que é: quais são os sentidos que nós temos? Bom, nós temos 5 sentidos, né? A gente aprende isso desde o jardim da infância, né? Então, paladar, tato, visão, olfato e audição são os 5 sentidos. Mas esses 5 sentidos são ligados à esterocepção, que quer dizer o quê? Significa sentidos que captam informações do ambiente ao nosso redor. O nosso cérebro recebe essas informações e se adapta ou responde conforme a necessidade. Então, excelente. O que acontece é que, bem mais recentemente, foram descobertos, entre aspas, mais dois novos sentidos, sendo o primeiro deles a interocepção. E o que que é essa interocepção? É a percepção do nosso organismo, na parte de dentro, o que acontece dentro do nosso organismo. E ela é considerada hoje, esse sentido, é considerado o sentido mais importante de todos, porque ele está intimamente ligado à nossa sobrevivência. Se você não souber o que está acontecendo dentro do seu corpo, se você está sentindo algum desconforto, alguma dor, alguma coisa estranha acontecendo, as suas chances de sobreviver diminuem, né? Então a gente precisa estar sempre ligado no que acontece dentro do nosso organismo. Agora, outro sentido muito importante também, que foi descoberto, é a propriocepção, que é também essa percepção, só que está por fora do nosso corpo, ou seja, as nossas posturas, os nossos gestos, as nossas expressões, de você perceber o que está acontecendo. Então, esses dois sentidos são ligados à interocepção, quer dizer, a perceber as coisas que acontecem dentro do seu organismo ou no seu organismo. Diferente dos outros sentidos que a gente estava acostumado, os 5 outros sentidos, que são de esterocepção. Ok, até aqui, né? Agora a questão é, primeiro, por que que são considerados sentidos? E por que que demorou tanto para a gente descobrir, né? É uma coisa que acontece de forma tão natural, que às vezes o que está na nossa frente é como as nossas forças pessoais, né? Como as nossas habilidades, as nossas maiores habilidades. A gente usa tanto no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe que tem aquilo como uma força. Então, o que acontece com esses sentidos é a mesma coisa. A gente usa tanto no nosso dia a dia que acabou escapando, acabou sendo só investigado, sendo descoberto mais recentemente. Agora, por que são considerados sentidos? Porque são informações que o cérebro recebe e às quais a gente deve responder ou se adequar, mesmo que sejam informações positivas. Ah, tá tudo bem, eu estou relaxada, estou me sentindo bem. Então, como que eu vou responder a isso? Qual vai ser a minha atitude, o meu comportamento em relação a isso? Por isso que são considerados sentidos também. Então, agora nós temos 7 sentidos, né, categorizados. Agora, o que a interocepção e a propriocepção têm a ver com a nossa emocionalidade? Por que que eles são tão importantes para a gente fazer uma boa gestão das nossas emoções? Bom, o primeiro ponto é que as emoções se manifestam no nosso corpo, né? Não só na nossa mente, né, no nosso cérebro, mas elas se manifestam também no nosso corpo. Então, para isso, eu até criei um guia das emoções, são mais de 30 emoções que mostra, um mapeamento onde cada emoção cada emoção tem um rastro, deixa uma pegada no nosso corpo, tem uma marcação de diferente no nosso corpo. Então, eu fiz esse guia, justamente com mais de 30 emoções, falando não só explicando o que é a emoção, qual mensagem que ela passa, eh, como mapear ela, como você consegue identificar ela no seu corpo e como colocar ela a seu favor. Então, por quê? Quando você percebe, por exemplo, que você está com o ombro tenso, você começa a perceber o seu corpo e fala: "Nossa, realmente eu fiz aquela reunião, quando eu saí da reunião eu comecei a sentir esse peso nos meus ombros, acho que eu estou estressado ou estou preocupado", então você consegue investigar melhor a partir disso. Então você aprende a identificar as emoções no seu corpo e consegue ter uma resposta melhor. E um outro ponto importante é que é sempre uma via de mão dupla. O nosso organismo preza pela congruência da mente-corpo. Isso quer dizer o quê?
quer dizer que, primeiro, quando você sente uma emoção, né? Falando assim, no nível mental, quando você sente a sua emoção, o seu corpo vai responder a ela. Você está se sentindo ansioso, você vai sentir alguma coisa na região do abdômen, por exemplo. Mas, o ao contrário, como é uma via dupla, também acontece. Por exemplo, você está curvado, né? Porque você está mexendo no celular, está com uma telinha pequena e você está curvado mexendo no celular. O seu cérebro vai entender essa sua postura, talvez como tristeza, ele vai entender que alguma coisa está errado. Então, alguma coisa está errada. Então, vai mandar neurotransmissores, hormônios que fazem com que você fique mais evidente ou mais forte essa sua resposta. Então, para ser bem mais científica aqui, nesse caso, vai deixar a sua amígdala de prontidão e então ela vai estar hiperativada. Qualquer coisa que aconteça, que fuja um pouco do seu controle, como a sua amígdala vai estar hiperativada, talvez você tenha uma reação maior do que a situação pede. Mas também acontece positivamente. Por exemplo, você está sorrindo, você está numa reunião, você está sorrindo. Talvez não esteja nem nada engraçado acontecendo, mas socialmente você está se comportando de uma forma mais amena, então você está sorrindo. Isso ativa a sua ínsula, então, que é responsável não só pelo nosso senso de identidade, mas pela nossa criatividade, pela nossa capacidade cognitiva. Então, você vai estar mais propenso a fortalecer, a trabalhar essas habilidades de criatividade, capacidade cognitiva, de conhecimento, né? Então, como é uma via de mão dupla, você pode colocar isso a seu favor, que aí entra como que a gente faz isso na prática. Então, primeiro, são 3 pontos importantes para usar a propriocepção e a interocepção a seu favor. Primeiro ponto, ter mais clareza do que se passa no seu interior. Use isso, use essas informações que são preciosas para entender o que está acontecendo com você e, com isso, a partir disso, você toma decisões melhores. Então, se você está se sentindo ansioso, se você está muito tenso, se você está nervoso, não é o momento de tomar uma decisão naquela hora. Então, a sua decisão vai ser não tomar uma decisão, porque, né, nos picos das nossas emoções, nunca devemos tomar decisões. A gente tem que esperar estar num estado de serenidade, de tranquilidade, para tomar boas decisões. O segundo ponto importante para usar isso a seu favor. Quando você está tomado por alguma emoção mais forte, você pode focar nas sensações do seu corpo, tanto dentro, né, interocepção, quanto propriocepção, né, posturas, gestos, enfim, porque isso traz mais racionalidade. Então você lembra, né? Sabedoria, a gente tem por um lado as emoções, por outro lado a razão. Sabedoria é o equilíbrio entre emoção e razão. A gente não pode ser só racional e vamos tomar decisões ruins, também não podemos só ser emocionais. Se a sua emoção está muito forte, então você começa a focar nas suas sensações, no que está acontecendo com o seu corpo, você vai trazendo isso para mais próximo da racionalidade e vai trazendo, portanto, mais equilíbrio para você. Então, você está, de repente, com um ataque de pânico. Você está sentindo uma ansiedade muito grande, crescendo dentro de você. Você está muito estressado. Foque nas sensações do seu corpo. Sem julgar, sem, isso é bom, isso é ruim. Não. Apenas observe como que você está. Como se fosse um observador externo, que a gente fala tanto nas práticas meditativas. E por último, como usar isso a seu favor, usar a sua postura e as suas expressões para você se reequilibrar. Aqui no slide você vai ver que tem uma mulher, né, com aquela pose da Mulher Maravilha que a gente chama, né? Isso, inclusive, já foi provado por um estudo, falando que se você entrar nessa postura, ficar por mais ou menos 1 minuto antes de uma reunião mais tensa, por exemplo, você fica nessa postura, você vai ganhar autoconfiança, vai ganhar tranquilidade, vai ganhar mais eh, poder, mais força para entrar nessa reunião de uma forma mais assertiva, ao invés de você entrar com uma postura, por exemplo, retraída, que além de passar uma mensagem importante para as pessoas que estão nessa reunião, além disso, você também vai estar alimentando o seu cérebro dizendo, eu estou com medo, eu acho que eu não sou capaz, e as coisas a partir daí podem dar errado mesmo, tá? Agora, vamos fazer um exercício na prática, então. Vou convidar para a gente fazer um exercício juntos agora.
para você colocar esses conhecimentos em prática e conseguir assimilar e usar essa ferramenta sempre que você precisar, tá bom? Então, vou fazer algumas perguntas para você. Você pause esse vídeo quando você precisar de mais tempo para pensar ou para se perceber, tá bom? Então, primeiro ponto. Como está a sua postura agora? Perceba, sem mudar, você não precisa mudar a postura, não precisa julgar se está boa ou se está ruim, não é isso. É só você sentir como está a sua postura agora. Use a sua propriocepção para perceber. Você está curvado, está relaxado, está tenso? Tem algum músculo que está reclamando? Como que está a sua postura? Percebeu? Vamos para a segunda pergunta, então. Como está a sua respiração? De novo, você não vai mudar a sua respiração. Apenas perceba se ela está mais rápida ou mais devagar, mais profunda ou mais superficial. Você não precisa mudar ela, apenas perceba como está a sua respiração. Percebeu? Agora, terceiro ponto, quais são as sensações no seu corpo? Faça um breve escaneamento, você pode fazer um escaneamento corporal da cabeça em direção aos pés ou dos pés em direção à cabeça, para perceber o seu todo, como que você está agora. Por exemplo, se você começar pela parte superior, cabeça, ombros, aí parte de dentro também, batidas do coração, pulmão, vai descendo o abdômen, quadril, coxas, batata da perna, até chegar nos pés. Percebendo se tem algum incômodo, ou se a ausência de sensações, você também pode explorar isso. Ótimo. Segundo passo, então, é a gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Então, se alguma sensação te chamou a atenção, seja positiva ou negativa, tá? Pode ser o relaxamento, pode ser a ausência de sensações, como eu falei, mas comece a explorar ela com mais curiosidade, com mais gentileza. Ela é latente, ela lateja ou ela é contínua? Ela é pontual ou ela é uma sensação mais geral? Ela é quente ou ela é fria? Vai explorando com uma curiosidade infantil, como se você nunca tivesse sentido isso antes. E aí, então, para o segundo momento da nossa análise, se pergunte por que você está sentindo isso. Será que você vivenciou uma situação há pouco tempo que repercutiu nesse momento que você está agora? Será que talvez você não esteja se tratando de um jeito mais positivo como você deveria? Investigue um pouco mais por que você sente isso que você está percebendo agora. Ou porque você está relaxado, ou porque você está feliz. Agora, o terceiro momento. Essa sensação está associada a alguma emoção? Procure identificar. E aí, rotule mesmo ela. Qual emoção é essa? Às vezes é um misto de emoções, mas em geral tem uma predominante. Você está se sentindo estressado, frustrado? Está se sentindo tranquilo? Qual que é a emoção que está por trás? Perfeito. E agora o terceiro passo é a gente corrigir as posturas, os gestos, as expressões, de forma que seja mais benéfica para você. Veja que no segundo passo, no passo anterior, eu não falei para você mudar, para você ir contra as suas emoções, porque lembra, tudo aquilo que você resiste persiste. Então a gente não vai contra as nossas emoções. Muito pelo contrário, quando a gente fala de amor próprio, a gente fala de se amar pelo inteiro, não só pelas nossas qualidades, mas por tudo que a gente é. Né? As suas emoções são extremamente importantes para a nossa felicidade, para a conquista de tudo que a gente deseja. Então, a gente não vai negar, a gente não vai tentar reduzir as emoções, não vai tentar colocá-las para fora, nada disso. A gente só observou, a gente detectou qual que é essa emoção, o que está acontecendo no seu corpo e como isso repercute na sua mentalidade. E agora, então, a gente vai corrigir a postura. Se você tiver com uma postura curvada, fique ereto,
Os seus gestos também, se você tiver, por exemplo, uma respiração mais rápida, perceba e comece a acalmar ela. A gente até vai fazer um pequeno exercício agora também para trabalhar um pouco a respiração. Mas as suas expressões, se você perceber que você está tenso, por exemplo, no rosto, tem alguma tensão, mandíbula tensa, testa, senho franzido, dê uma relaxada, né, em tudo. E aí, no segundo momento, procure respirar sempre pelo nariz, tá? Que é a forma mais adequada, mais correta, porque influencia na nossa atenção, na nossa memória e no gerenciamento das nossas emoções. Então, a respiração sempre deve ser nasal, tá? E aí, procure respirar de uma forma mais lenta e mais profunda. Para te ajudar isso, para te ajudar a acontecer isso, existe uma técnica, que é a técnica 478. Significa o quê? Você vai inspirar em 4 tempos, no seu ritmo, tá? Mas eu vou fazer aqui só para você entender. Então, inspirar em 4, segurar 7 tempos e soltar em 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai repetir isso pelo menos 3 vezes, mas sempre obedecendo o seu limite e percebendo se isso faz bem para você. Se isso te causar algum tipo de incômodo, pare, não use essa técnica. Existem várias outras que você pode utilizar, mas não utilize. Se você se sentir bem com ela, você pode fazer pelo menos 3 vezes por quantas vezes você achar necessárias. Essa técnica foi criada pelo Dr. Andrew Will, e ela é muito importante, ela tem um resultado bastante positivo, principalmente para 3 coisas: para combate à insônia, se você tiver com dificuldade para dormir, você pode usar essa técnica, que ela funciona muito bem. Se você tiver com alguma crise de ansiedade ou alguma crise de pânico, ela funciona bem para esses 3 casos, tá? Bom, é essa a atualização. Uma informação importante para você, eu vou colocar o link aqui. Eu tô com uma nova plataforma. Lá você vai encontrar, inclusive, o meu livro, tá? Novo livro, quer dizer, não é tão novo, né? Mas eu acho que eu nunca falei aqui no curso sobre ele. Em meu novo livro, Inteligência Emocional, da Teoria à Prática. Você encontra ele em e-book, em formato físico também. Aqui eu falo sobre a propriocepção, interocepção e vários outros conteúdos interessantes que eu tenho certeza que quem gosta desse assunto vai conseguir se aprofundar. E é uma forma bem leve, que eu conto várias histórias no meio dos meus alunos, dos meus mentorados. É bem gostoso de ler, bem leve para ler. Você pode, inclusive, ver as avaliações lá do livro. Tem os meus e-books lá também, as minhas mentorias. Se você quiser fazer uma mentoria individual comigo, eu adoro fazer as mentorias. É sempre um prazer conhecer as pessoas com mais profundidade e poder lidar exatamente naqueles problemas específicos que cada um está enfrentando em relação às suas emoções. Se você tiver com um problema de ansiedade, não aguenta mais lidar com isso. Se você estiver muito estressado, se você tiver com algum medo, algum problema assim que esteja afetando negativamente a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, entre em contato comigo que vai ser um prazer ajudar. A gente faz primeiro uma conversa sem compromisso nenhum para a gente se conhecer, para ver se vale a pena, e aí depois eu proponho uma estratégia específica para o seu caso, para conseguir atender e resolver a sua questão e você poder continuar levando a sua luz para onde é que você vá, tá bom? Eu te espero em breve a gente se reencontrar. Um beijo, até mais.